Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para toda essa família em Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesta manhã, nessa tarde, durante essa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir a mais um conteúdo postado na plataforma do YouTube por esse canal. E tem como tema geração adúltera e pecadora e a vinda do Filho do Homem. Esse é o tema da mensagem. Geração adúltera e pecadora e a vinda do Filho do Homem. A primeira pergunta que eu quero fazer é: nós somos a geração adúltera e perversa que Jesus falou? Ali no primeiro século, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás? Não. Para quem Jesus falou? Quem eram a geração adúltera e perversa que Jesus falou? A geração de 40 anos, que correspondia à geração de um tempo, de um período, dentro da Bíblia, a geração de 40 anos. Então a geração da Bíblia é uma geração de 40 anos. Então, para quem Jesus falou sobre a sua vinda? Porque nós não somos a geração que ele falou que era adúltera e pecadora, não. Porque hoje, oh glória, no novo pacto, no pacto para o entendimento, no pacto para o espírito, nós somos uma geração sem condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, nós refutamos que a geração que Jesus falava, que era má e perversa, que ele viria, não somos nós, oh glória. Então, isso a gente consegue enxergar e perceber, ter percepção, porque nós temos os olhos iluminados. Os nossos olhos foram abertos, passamos por uma metanoia, uma transformação de mente, uma renovação de mente, uma ressurreição de mente, como sempre eu falo. Então, o primeiro ponto é que a geração pecadora e adúltera não somos nós, eram eles, que eram transgressores da lei de Moisés. O pecado daquela geração pecadora era a transgressão da lei, meu irmão. E na cruz, Cristo, ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés e remiu os judeus e trouxe de longe os gentios que estavam longe para perto, derrubando a parede que separava, tornando-se um só povo. Oh, glória! Então veja como é claro quando a gente tem os olhos iluminados. Então veja, o tema da mensagem é geração adúltera e pecadora e a vinda do Filho do Homem. E o texto principal se encontra aqui em Marcos, capítulo de número 8, Marcos, evangelho sinótico, livro histórico, onde fala da biografia de Jesus de Nazaré, o Jesus da carne, que não existe mais, quando ele veio como Filho do Homem, na primeira manifestação da vinda do Filho do Homem. A segunda, ele veio num corpo glorificado, através de sinais. Não tem nada a ver para a nossa geração hoje do século XXI. Só nós conseguimos enxergar essas verdades. Antes nós não enxergávamos, mas hoje, oh glória,
Graças a Deus que os nossos olhos, mais uma vez eu falo, foram iluminados por essas verdades que estavam ocultas, que os pastores, os líderes religiosos nunca ensinaram dessa maneira que nós ensinamos hoje. Então veja como é gratificante, meus irmãos, é motivo da gente andar em alegria, em harmonia, em alegria do Espírito, no descanso que esse Evangelho traz para nossas vidas. Veja, vamos ler. Vamos ler. Marcos capítulo 8, versículo de número 38 diz assim: porque qualquer que, olha Jesus falando, portanto, Marcos capítulo 8, versículo 38, ele diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja, meu irmão, que riqueza de esclarecimento. Como é claro aqui o texto, o contexto, como nos transmite essa verdade, como transmite, né, essa verdade à luz, à clareza do Evangelho, mostrando a verdade, a realidade, qual era a geração que era pecadora e perversa. Veja, vou ler novamente. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, primeiro, a palavra, essa expressão esta, ela é colocado para algo ou alguma coisa que está perto, que está presente. E não 2000 anos depois, 20 séculos depois, como os pastores, os líderes do sistema religioso evangélico, eles afirmam. Então essa mensagem aqui é para refutar mais uma vez que a vinda do Filho do Homem, entendeu? Foi para aquela geração, ali no século I, a geração contemporânea de Jesus, uma geração de 40 anos, meu irmão. Não tem nada a ver conosco. Olha, porquanto qualquer que entre esta geração, não está falando dessa geração aqui não. Essa palavra aqui, esta, não está se referindo para nós hoje. Para nós hoje é passado. Foi para aquela geração que Jesus estava falando. Era para aqueles ouvintes ali do século I, ainda quando Jesus estava no seu ministério terreno. Como é claro a gente observar hoje essas verdades que estavam ocultas de nós. E nós também éramos escravos, esperando a vinda do Filho do Homem, esperando Jesus voltar sobre as nuvens. Jesus não volta mais. Veja, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, Jesus está dizendo, olha, e das minhas palavras, Jesus veio para o seu povo e disse que o Verbo se tornou carne. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, no meio lá dos judeus. Veio para o que era seus, mas os seus os rejeitaram. Jesus não está dizendo isso, Jesus não está vivo hoje. Jesus não estava vivo ontem e falou isso para amanhã acontecer conosco. Essa linguagem aqui, esse discurso de Jesus, esse sermão escatológico de Jesus aqui, não é para nós, meu irmão. Não foi nunca para nós. Aqui tinha os ouvintes que estavam ali. Os seus discípulos estavam ali. Existia uma multidão ali que cercava Jesus. Entendeu? Não tem nada a ver conosco aqui. Isso aqui o contexto fala depois que Jesus curou um homem que estava dentro de uma aldeia, e ele curou esse homem abrindo a sua visão física, ele no primeiro toque e no segundo toque.
No primeiro ele via homens como se fossem árvores, no segundo ele viu perfeitamente. E Jesus diz, não entrei mais na aldeia. No versículo 26, capítulo 8, 26, ele diz assim, ó, e mandou-o para a sua casa dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia, aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Então veja, meu irmão, Jesus não está se referindo para nós hoje. Vou ler novamente o versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração, ou seja, a geração de Jesus, a geração contemporânea de Jesus, aquela geração das 12 tribos de Israel, que não existe mais, a geração das 12 tribos que foi julgada ali no século I, no ano 70, onde Deus usou a espada do general Tito para vir sobre o seu povo, sobre aquela nação que matava e apedrejava os profetas, os enviados, que eram enviados. Jesus falou isso em Mateus 23. Então veja, olha, porquanto qualquer que entre esta geração, aquela geração de Jesus lá, adúltera e pecadora, olha, se envergonhar de mim e das minhas palavras, a gente estava aqui para se envergonhar de Jesus e das palavras dele? Ele está falando isso para os dias de hoje? Não. Olha, porquanto qualquer que entre esta geração, a geração de Jesus, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus veio num corpo glorificado. Ninguém viu. Todo olho ia ver a destruição, os sinais, os acontecimentos que estavam acontecendo ali. Naqueles dias ali. Não tem nada a ver, meu irmão, para os dias de hoje. Isso aqui foram eles que se envergonharam de Jesus, foram eles que rejeitaram Jesus, foram eles que negaram Jesus. Eles negaram Jesus, os ensinamentos de Jesus, ficando com Moisés. Eles preferiam ser servos de Moisés, discípulos de Moisés, do que acreditar nas palavras, nos milagres que Jesus fazia. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Você está entendendo? Então veja, meu irmão, é muito claro isso aqui. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar, adúltera e pecadora, eles estavam em adultério espiritual. Eles eram uma geração pecadora. Eles transgrediam a lei de Moisés. Eles não cumpriam a lei de Moisés e por isso eles eram transgressor. Eles eram transgressores da lei, porque eles não cumpriam a lei, as 613 ordenanças da lei de Moisés. Então veja, porquanto qualquer que entre esta geração, a geração de Jesus, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Veja que é muito claro, Jesus não está falando isso para nós. Aqui tínhamos ouvintes. E Jesus, ele veio como Filho do Homem. Hoje ele não está mais como Filho do Homem. Já passou. O período de Filho do Homem já passou. O Jesus de Nazaré não existe mais. Entendeu? Não existe mais. Hoje é o Cristo ressuscitado. Hoje é o próprio Pai em espírito. Ô glória! Que nós adoramos em espírito e em verdade em qualquer lugar. Nós não adoramos mais o Jesus de Nazaré. Claro que ele fez, o que ele fez, a gente não reprova. Entendeu? A gente não está dizendo que o que Jesus fez na cruz, os seus ensinamentos, a gente descarta. Não, longe de nós isso. Mas nós não estamos mais em Jesus de Nazaré. Nós nunca estivemos em Jesus de Nazaré. A verdade é isso. Quem esteve em Jesus de Nazaré foi aquela geração ali, adúltera, má e perversa. Entendeu? Nós viemos depois, já no Cristo ressuscitado, ô glória. Nós já viemos depois.
No reino estabelecido, nós já viemos depois. Entendeu? Nos pactos substituídos, a lei foi substituída pelo pacto da graça. E hoje nós temos que pregar esse pacto, sim, da graça, esse evangelho. Como é que, eu pego carona nas palavras de Geraldo, como é que nós vamos tirar as pessoas, como é que nós vamos tirar as pessoas, entendeu? Do sistema religioso, entendeu? Enganador e manipulador, como é que se diz? Se nós não pregarmos esse evangelho da graça. Nem tudo que Paulo falou, claro, mas algumas coisas nós temos que pregar. Como é que nós vamos tirar as pessoas de dentro, né, desses alçapões, dessas sinagogas religiosas? Entendeu? E fazer com que eles venham entender e se reunir em um lugar que ensine a verdadeira graça, o evangelho da graça. Então veja, meu irmão, é claríssimo aqui. Veja aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus capítulo 12. Olha o que Jesus falando também. Mateus capítulo 12. Versículo do 29 ao 32, que diz assim, ó. Olha. Deixa eu ver aqui. Não, Mateus capítulo de número 11. Mateus, não, é Lucas capítulo de número 11. Desculpa aí. Lucas capítulo de número 11. Lucas 11. Lucas 11. Olha o que está escrito aqui, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Quem estava dizendo? Jesus. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Veja, eles pediram um sinal, e Jesus disse que não dava sinal para eles, sinais, a não ser o sinal de Jonas, que ele se arrependesse. Porque Jonas passou Jonas não ir pregar em Nínive, ele desobedeceu, aí Jonas vem, ele tem que passar por todo aquele processo, né, de conduta, ele passou, digamos assim, Jonas teve que passar por aquele processo da parte de Deus, em ir para a boca do peixe, porque ele desobedeceu. Aí então ele tem que voltar para ir pregar aos ninivitas, para que eles se arrependessem, para que aquela geração do tempo dos ninivitas, do tempo de Jonas, não viesse perecer, porque Deus iria destruir. Então Jesus estava dizendo que eles entendessem o sinal de Jonas com relação aos ninivitas. Então Jesus estava falando sobre arrependimento, para que o povo judeu se arrependesse. E o sinal que Jesus dava para eles era o sinal de Jonas com relação aos ninivitas. Vamos lá, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, olha, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Veja, meu irmão, como é tremendo aqui. Jesus está sendo claro aqui, com relação àquela geração maligna, adúltera e perversa. Era para eles se arrependerem, antes que viesse o grande e dia terrível dia do Senhor. Outra passagem aqui em Atos. Atos. Não em Lucas. Lucas capítulo 17. Não. Lucas não, é Atos, perdão, capítulo 2, versículo 40. Olha o que Pedro falou aqui. Pedro pregando para aquela mesma geração que Jesus falou. Adúltera, má e perversa. Uma geração que pedia sinais, que viviam de sinais. Eram os judeus que viviam de sinais. Não era nem o povo gentil daquela época, meu irmão. Era os judeus que viviam de sinais. A geração de Jesus que pediam sinais. E Jesus disse que não dava sinais para eles, a não ser o sinal de Jonas, do profeta Jonas, com relação aos ninivitas. Veja, Atos capítulo de número 2, versículo 40 diz:
Olha o que está escrito. Vamos ver o versículo 37. E ouvindo eles isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, Pedro pregando ali para aquela geração, a geração contemporânea de Jesus, a geração das 12 tribos de Israel, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras dizendo, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, olha, Pedro, salvai-vos desta geração perversa. A mesma palavra que Jesus disse. Geração perversa e adúltera. E quando Jesus falou aquilo ali, em Marcos, capítulo de número 8, versículo 38, que a gente leu aqui, Pedro estava ali, presente. E Pedro usa a mesma palavra para aquela geração ali. Olha o que ele diz, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, era aquela geração, meu irmão, onde aconteceu a vinda do Filho do Homem, com poder e grande glória, ali no século I, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, onde foi uma mudança pactual, uma mudança de pacto, onde aconteceu o estabelecimento do reino de Deus e aconteceu a ressurreição dos mortos. Tudo ali no ano 70, tudo ali para aquela geração e não para os dias de hoje. Outra passagem aqui, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, olha o que Paulo vai falar. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses vai falar dessa geração. Filipenses, capítulo de número 2. O versículo 15 e o 16 diz assim, ó. Olha o que está escrito. Olha, vamos ler o versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo está falando, escrevendo uma carta para os irmãos de Filipos. Não era para nós essa carta. Porque se uma carta é escrita para a vizinha aqui da direita, então essa carta não serve para o vizinho da esquerda. Se alguém escreve uma carta para o vizinho da esquerda, então essa carta que foi escrita para o vizinho da esquerda não serve para o vizinho da direita, meu irmão. Então veja, versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A contendas nunca esteve presente ou agregada ou junto ou perto da doutrina do Evangelho da Graça e nem dos filhos de Deus. A contenda tem que estar distante dos filhos de Deus, porque nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Então veja, continuando. Fazeis todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Veja, meu irmão,
as mesmas palavras de Jesus. Olha, entre as quais resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros no mundo, como luz do mundo. Veja, Paulo falando ali no século I, quando ele escreve essa carta aqui, na primavera do ano de 58, ali no primeiro século, ali antes do ano 70. Então veja, aí ele diz aqui novamente, ó, vamos ler novamente o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como os astros do mundo. Paulo estava falando daquela geração ali, da geração contemporânea de Jesus, da geração ali do tempo de Paulo. Era para uma geração ainda em vida. Aquela geração ali, meu irmão, não era para a nossa geração hoje. Claro que na nossa geração hoje nós temos que andar sem contenda, sem fazer injustiça, sem cometer injustiça com as pessoas, sem fazer o mal, porque nós somos filhos da luz. Mas esse contexto aqui está falando para aquela geração. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. No dia de Cristo, qual era esse dia de Cristo que Paulo estava falando? O dia do Senhor. O dia do grande julgamento, do trono branco, do tribunal de Cristo, que já aconteceu no ano 70. Paulo estava falando da vida do Senhor para os irmãos ali, de Filipos. Então, se Jesus ainda vai voltar, o Filho do Homem ainda vai voltar, o dia do Senhor ainda vai acontecer, o dia de Cristo, então, cadê os irmãos de Filipos para estar obedecendo, entendeu? A Paulo, através dessa carta que Paulo escreveu para eles, ensinando, exortando eles, entendeu? A andarem como filhos da luz, né? No meio de uma geração má e perversa, adúltera. Cadê esses irmãos de Filipos? Será que está aí no Maracanã para assistir Vasco e Flamengo jogar, meu irmão? Ou a próxima Copa do Mundo, até a vinda do Filho do Homem, até a vinda do Senhor, até a vinda de Cristo? Será que eles estão morando aí num condomínio fechado aí de luxo? Meu irmão, não faz sentido, meu irmão, isso aqui não foi para nós. Aí continuando, ó. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está falando isso para os irmãos de Filipe. Do trabalho que Paulo havia feito, para que no dia de Cristo Paulo pudesse estar feliz, né? De não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão, de não ter dado o testemunho desse evangelho que Paulo pregava e ensinava e doutrinava através ali da doutrina do evangelho da graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo em outro século, sim, em outro tempo. Nós estamos em outro contexto, o contexto de Paulo aqui era outro. Eles estavam aguardando a vinda do Senhor, a vinda de Cristo. Aí ele diz aqui, ó, e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então veja o versículo 15, meu irmão, olha o que Paulo diz, e o versículo 16, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros do mundo, olha, como luz do mundo, como luzeiros do mundo. Paulo alertando os irmãos de Filipos ali naquela época, porque os dias do Senhor, o dia de Cristo, os dias de Cristo estavam se aproximando, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me
de não ter corrido nem trabalhado em vão. A pergunta é, se Jesus ainda vai voltar, se o Filho do Homem ainda vai vir para aquela geração que ele disse que era má, adúltera e perversa, então cadê os irmãos de Filipe? Cadê aquela geração de quem Jesus falou? A geração das 12 tribos. Não faz sentido, doutor. E aí, doutorzão? Teologão, pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não. Vocês que são os donos da verdade. Nós refutamos vocês dentro da palavra, dentro do que está escrito. Vocês não têm argumentos e o argumento de vocês é pobre, entendeu? Então vocês partem para o ataque contra nós. Em nenhum momento aqui eu proferi aqui palavras de baixo escalão para vocês, aí denegrindo a imagem de vocês, entendeu? Nem querendo diminuir vocês. Nós não somos contra, entendeu? Vocês, particularmente falando, nós não somos contra vocês, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Só que vocês não estão com a verdade, vocês se acham dono da verdade e afirmam, nos acusam, dizendo, né, colocando as pessoas do ministério onde vocês congregam, as pessoas contra nós, dizendo que nós somos hereges, que nós estamos pregando uma graça inventada. Como? Se nós provamos tudo dentro do que está escrito. Quem estão errados é vocês. Não é que nós estamos certos. Nós expomos aquilo que é para ser pregado e ensinado. Ou seja, aquilo que está certo, que é a verdade. E vocês refutam a gente. Nos afrontando, atirando pedra em nós. Desejando até o mal para nós. Que a gente venha a fazer as mesmas práticas de antigamente. Mas vocês não vão ver isso aí não, meu irmão. Vocês não vão viver. Porque nós não fomos chamados para a libertinagem. Entendeu? Nós somos chamados para viver em liberdade, com limites. E não sem limites. De todo jeito. Então veja como é claro, meu irmão. Então o próprio Paulo falou isso aqui. E para essa mesma geração eu quero terminar com Mateus capítulo de número 24, versículo 36. Mateus 24. Olha o que Jesus disse para essa mesma geração, a mesma geração que ele falava que era má e adúltera. Olha o que Jesus diz. Mateus 24, versículo 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará a mesma palavra que ele diz lá em Marcos 8, versículo 28, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Já aconteceu tudo. Já aconteceu a queda do templo, os falsos profetas que vinham em nome de Cristo, os sinais, rumores de guerras, o povo sendo perseguido ali, uns sendo mortos e açoitados, terremotos, fome, peste, tudo isso aconteceu ali. E aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que aconteceu no ano 70, que começou no ano 66 e terminou na metade do ano 70. Meu irmão, contra fatos não há argumento. Não tem como escapar daqui. Então, vamos aqui voltar o mesmo texto que eu comecei e quero terminar. Marcos capítulo 8, versículo 38 diz: porquanto qualquer que entre esta geração, olha, esta geração, a geração de Jesus, quando Jesus disse que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. Aí Jesus diz aqui também, ó: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Jesus de Nazaré não existe mais. Ele veio como Filho do Homem. Já veio, estabeleceu o reino. Voltou e entregou o reino ao Pai. Substituiu o pacto da graça. Ou substituiu a lei pelo pacto da graça. Onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Foi para aquela geração que Jesus veio, o Filho do Homem. Hoje ele não existe mais como Filho do Homem. Hoje ele é Espírito. E o próprio Paulo falou que ninguém nunca viu ele. Homem nenhum nunca viu ele, nem nunca poderá ver. Por quê? Porque ele é Espírito. Glória. Então, meu irmão, é essa palavra que eu deixo para todos nós.
Peço àqueles ainda que não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Amém? Quanto mais like, quanto mais você compartilhar, deixar comentário, é melhor para o canal. O YouTube vai entender e vai expandir e mandar esses conteúdos desse canal para outras pessoas. Amém? Eu quero agradecer também àqueles novos inscritos. Agradeço a todos que fazem parte desse canal, dessa família, canal Democracia Espiritual em Cristo Jesus. Amém? Graças, paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.